Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Para algumas pessoas, os últimos programas parecem ser o fim de uma longa jornada. No encontro com a palavra, desenvolvemos um estudo introdutório e panorâmico de todos os livros da Bíblia, buscando uma aplicação devocional, pessoal e prática de tudo que aprendemos. Iniciamos o curso com o livro de Gênesis. Portanto, abra sua Bíblia para estudar o Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Esse curso não tem a pretensão de dar uma visão profunda dos livros da Bíblia, porque é um curso introdutório e panorâmico. Nosso objetivo é que ele sirva de estímulo para que você comece a ler e estudar a Bíblia sozinho. Este é o objetivo do programa. O que realmente importa é que você busque a palavra de Deus e que Deus abra a palavra para você. Vamos voltar ao livro do Apocalipse. Já comentei que o livro do Apocalipse é como se fosse uma mensagem codificada de Deus para seu povo, e para decodificar esta mensagem você precisa de algumas chaves. A chave mestra é o Espírito Santo. A segunda chave é saber que todos os sinais, símbolos ou signos que aparecem no Apocalipse são bíblicos. A terceira chave é a própria estrutura do livro do Apocalipse, a forma como ele é organizado. João recebeu uma missão dividida em 3 partes. A primeira parte foi: escreve, pois, as coisas que você viu. No capítulo 1, João relatou sua experiência na ilha de Patmos. E nos capítulos 2 e 3, João escreveu as cartas para as 7 igrejas, cumprindo a segunda parte da sua missão. Depois ele recebeu outro comando. Suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A revelação agora estava relacionada a coisas futuras. E essa parte da missão de João foi do capítulo 4 até o final do livro. Foi a parte mais difícil de sua missão. A próxima chave tem a ver com a estrutura e a organização do Apocalipse. Entender como os capítulos de 6 a 19 foram organizados. Isso é muito difícil e por isso gastamos tanto tempo no último programa falando sobre este assunto. Se você entendeu tudo o que falei no último programa, vai gostar da próxima chave. Compreender a cronologia dos fatos e dos julgamentos descritos nos capítulos de 6 a 19 é descobrir a espinha dorsal desse texto. É muito difícil ensinar sobre o Apocalipse sem usar um quadro de anotações. Bom, mas em relação a conhecer a cronologia, a ordem desses acontecimentos, devemos ser humildes e nos lembrar do que Jesus disse, né? Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. De acordo com Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora do fim. Nem os anjos, nem mesmo o Filho de Deus, apenas o Pai sabe. Pense bem nisso. Se os anjos não sabem, se o Filho de Deus não sabe, se apenas o Pai sabe, quem somos nós para querer saber quando tudo vai acontecer? Você acha que não precisamos ser humildes a respeito da cronologia dos eventos relatados no Apocalipse? Podemos ser dogmáticos e fazer afirmações enfáticas a respeito da existência dos fatos. Mas devemos ser bem humildes e admitir que não temos como descobrir quando tudo vai acontecer, porque Jesus falou que não nos compete saber os tempos e as estações desses eventos. Um desses eventos é o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação sobre a terra e a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para a terra com sua igreja para reinar. Muitos acreditam que o reino de Jesus sobre a terra durará mesmo 1000 anos. Qual é sua posição teológica a esse respeito? Você é pré-milenista e acredita que Cristo vai voltar antes do reino milenar? Ou você é pós-milenista e acredita que Jesus voltará no final do milênio? Bom, antes da Primeira Grande Guerra, as pessoas acreditavam que o mundo seria cada vez melhor, até que começasse o reino. Mas isso foi antes da Primeira Guerra, da Segunda, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, e de todas as guerras quentes e frias e dos rumores de guerra. A visão pós-milenar é mais aceita hoje, porque todo mundo vê que as coisas não estão ficando melhores com o tempo. Agora, se você não acredita que o milênio vai acontecer, então você é amilenista. Devemos ser humildes e não ficar deduzindo quando exatamente os eventos descritos no Apocalipse vão acontecer. A chave número 6 é ler o livro do Apocalipse a fim de adorar e não de entender. Isso é muito importante.
Existe uma promessa para aqueles que leem esse livro e permanecem nos seus ensinos. Há muitas coisas difíceis no livro do Apocalipse, mas há coisas fáceis de serem entendidas, principalmente as cartas às igrejas, que são tão fáceis de serem aplicadas na nossa vida e na vida da igreja como qualquer outro texto do Novo Testamento. Por outro lado, outras coisas não conseguimos entender, mas devemos obedecê-las da mesma maneira. Procurando ser consistente com o objetivo deste curso, procure ler o livro do Apocalipse, buscando a aplicação pessoal e prática desse livro. Qual é o seu objetivo ao estudar o último livro da Bíblia, hein? Será que é para ser um especialista no Apocalipse? Sabemos que todos os símbolos deste livro podem ser interpretados porque o anjo explicou a João que cada um deles tinha um significado. Pense nisso. Gostaria de ser um mosquitinho para ver o anjo explicando a João o significado de todos estes símbolos. É claro que deve ter sido uma experiência e tanto para aquele profeta. Tanto foi que 2 vezes, uma no capítulo 19, versículo 10, e outra no capítulo 22, versículo 8 e 9, João caiu aos pés do anjo e adorou aquele que interpretou todos os símbolos para ele. Fica fácil entender por que João quis adorar o anjo que o ajudou a entender este livro. O anjo disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O Evangelho de João é todo dedicado a dizer quem é Jesus. Mas, de acordo com este anjo, o Evangelho de João não é o único livro da Bíblia a falar sobre Jesus Cristo. Como já destaquei várias vezes, Jesus abriu as Escrituras para os apóstolos quando lhes disse, no capítulo 24 de Lucas, que tudo que foi escrito na lei, os profetas e os salmos, tudo converge para ele. A Escritura foi um livro fechado para os apóstolos até que Jesus compartilhou a revelação do livro santo com eles. A Escritura se abriu para os apóstolos quando Jesus lhes contou que ele é o propósito e o espírito de toda profecia, a mesma verdade que este anjo estava compartilhando com João e que serviu como uma chave para a compreensão do último livro da Bíblia e de todos os seus outros livros também. Vocês não acham que esta é uma ótima descoberta a respeito das profecias? Poderíamos achar que João tinha compreendido toda a mensagem, mas um pouco mais tarde, no capítulo 22, a gente lê o seguinte, Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Isso determina claramente o propósito da leitura do Apocalipse, que absolutamente não é entender, mas ver Jesus. Por isso adore o Jesus que você vê e adore a Deus. Caia com o rosto em terra, como João fez no primeiro capítulo do Apocalipse, e adore a Deus. Adore a Deus e não a interpretação sobrenatural, profunda e bela da linguagem de sinais da revelação de Jesus Cristo. Quem pode dizer que é um especialista no livro do Apocalipse? O propósito da leitura deste livro não é formar doutores no livro do Apocalipse, mas ver Jesus, que é o espírito e o propósito de toda a profecia, e depois adorar a Deus. Deixe que o Apocalipse aumente o seu temor e adoração a Deus. Esta é a sexta chave que o ajudará a entender o Apocalipse. A chave número 7 é fazer a você mesmo a pergunta: por que Deus revelou estas coisas a respeito do futuro? Por que Deus remove o véu? Por que Deus nos revelou como foi a criação? Não foi porque Ele nos devia alguma explicação. Deus não precisa prestar conta a nós sobre o que vai acontecer. Ele não tem de nos informar o que vai acontecer no futuro para que tudo aconteça. Afinal, por que Deus no livro de Gênesis nos contou como foi a criação e como vai ser o futuro no livro do Apocalipse? Observe isso. Por toda a Escritura, encontramos informações sobre o futuro que nos desafiam a viver uma vida santa e de temor a Deus, uma vez que tudo ao nosso redor vai ser consumido. Jamais se renda, meu irmão. Jamais admita a derrota. Continue trabalhando firme na obra do Senhor, porque o seu trabalho não será em vão. Meus queridos, nós já somos filhos de Deus, mas o que seremos no futuro ainda está
para ser revelado. Tudo o que sabemos é que quando Ele for revelado, seremos como Ele, porque o veremos como Ele realmente é. Todo aquele que carrega esta esperança deve se manter puro, deve tentar viver uma vida pura, assim como Cristo é puro. 2 Pedro 3, 1 Coríntios 15, 1 João 3. Sabe, a aplicação parece ser a seguinte: à luz de tudo que estava por trás do véu, referente ao que está por acontecer, qual é o tipo de vida que devemos ter nesse mundo? Que tipo de pessoas devemos ser? Essa é a lição e a aplicação que deve ficar em nossas mentes quando lemos o livro de Apocalipse. Lembre-se que o propósito de Deus com o livro do Apocalipse não foi nos tornar doutores em assuntos futuristas. Deus quer que a nossa vida hoje seja transformada diante de tudo que Ele revelou no último livro da Bíblia. Você sabia que muita gente já se converteu a Cristo por causa do livro de Apocalipse? Muitas passagens desse livro que falam sobre o futuro e sobre o que vai acontecer no mundo têm sido usados por Deus de maneira poderosa para que pessoas creiam em Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre a vida além da sepultura usando uma linguagem de sinais e símbolos. O que a palavra de Deus quer dizer quando Deus nos fala sobre o céu e o inferno, ruas de ouro e fogo eterno? Afinal, o que tudo isso significa? Se Deus não nos revelar como será a vida eterna, não temos como descobrir. Não temos nenhuma informação sobre como será a vida eterna, porque não temos nenhuma comunicação com essa dimensão da vida. Jesus esteve lá e voltou para que pudéssemos saber como é. Mas ele teve de usar símbolos, porque afinal, nunca fomos lá e não temos nenhuma referência para nos ajudar a entender o mundo além da sepultura, no céu ou no inferno. Se você quer realmente saber como vai ser a vida no futuro, não estude o livro do Apocalipse com uma ideia pré-concebida. Vamos supor que alguém que você sabe que não tinha fé já tenha ido para outra dimensão. Imagine o caso de uma viúva. Ela pode ter a tendência de ler tudo sobre o Apocalipse, sempre imaginando como tudo se relaciona com seu falecido marido. Se você tenta dizer à pessoa o que significam todos os símbolos, ela diz: "Não, isso não é verdade, porque senão como ficaria o meu marido?" Eu não acho isso muito confortante e, além do mais, não podemos dizer para uma pessoa: "Você sabia que vai parar num lugar muito quente e queimar para todo sempre?" Vocês acham que isso pode trazer algum consolo para uma viúva, por exemplo? Ficar falando sobre o inferno e sobre onde o marido dela pode estar não vai ser nada edificante nem confortante. Mas é aí que eu quero chegar. Também não devemos estudar o Apocalipse com uma ideia pré-concebida que as coisas vão ser assim ou assado, só porque é isso que você quer, ou porque você está pensando nos seus queridos que já partiram. Esse tipo de predisposição não vai levá-lo à verdade sobre a vida eterna. Por isso, tome cuidado com ideias preconcebidas sobre o que está por trás do véu. Antes de qualquer coisa mais, quero te fazer um convite. Se posicione diante do véu com a mesma atitude de Samuel. Ele diz: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Peça a Deus para mostrar a você o que está por trás do véu e procure se livrar de qualquer ideia preconcebida. Meus 2 capítulos preferidos são o 4 e o 5. Nos 2, o versículo 9 é importante. Nesses capítulos observamos que tudo que é mencionado está posicionado ao redor do trono, que ocupa o lugar central no céu. O cordeiro de pé junto ao trono. Os 24 anciãos estão ao redor do trono. Relâmpago, vozes e trovões saem do trono. Os 7 candelabros de fogo estão diante do trono. O mar de vidro está diante do trono. A voz como de muitos anjos é ouvida ao redor do trono. Observe como isso é importante. Toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra, e tudo que há no mar, não são mencionados como estando diante do trono, porque eles não estão lá no céu. Ouça um trecho destes capítulos, diz assim: "Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre." Assim como todo mundo no céu,
Eles também estão adorando o Cordeiro, mas não estão ao redor do trono. Isso é muito importante. Paulo diz no 2º capítulo de sua carta aos Filipenses assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muitos podem dizer: então quer dizer que no final todo mundo se salva. Essas pessoas acreditam que na próxima dimensão as pessoas que morreram como incrédulas acabarão sendo forçadas a se ajoelhar e a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e isso acabará salvando-as. Esse ensino é chamado de universalismo. O universalismo é uma filosofia muito comum hoje em dia que tem se espalhado pela Europa e por outras partes do mundo. Eu não acredito que seja isso que o livro do Apocalipse revela por trás do véu. Todo joelho se dobrará sim, toda língua confessará sim, e todas as criaturas no inferno, todos confessarão que Jesus Cristo é Senhor, porque é isso que glorifica a Deus Pai. Mas eles não estão posicionados ao redor do trono. Eles não estão lá. Esta verdade é impressionante. Estes 2 capítulos retratam um cenário muito bonito. Imagine todas essas multidões, eles cantavam um cântico novo. Eu gosto muito de música. O povo de Deus sempre foi marcado pela música usada para expressar o inexprimível. Quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, cantaram o cântico de Moisés numa explosão de alegria. Esta era a única forma de expressar todo o júbilo que estavam sentindo. Davi conta que Deus nos deu o milagre da música para que pudéssemos louvá-lo. Sempre passamos pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, porque é impossível estar diante de Deus e não louvá-lo. Cantar na presença de Deus é um ato involuntário. Acho que Deus nos deu o dom da oração e o louvor do céu para que possamos expressar aquilo que seria inexprimível com a nossa oração comum. Mas estas não são as únicas maneiras que temos para manifestar o louvor inexprimível. Quando você chegar no céu, ao redor do trono, não vai ouvir a música dentro dos padrões que conhecemos hoje em dia. Deus vai nos dar um cântico novo. Eu amo música. E mal posso esperar para experimentar esse tipo de música na vida eterna e cantar de uma maneira ainda desconhecida por todos, que expressará o inexprimível. A verdade mais impressionante a respeito do Apocalipse é que existem 2 possibilidades: o céu ou o inferno. Os símbolos mais bonitos conhecidos pela mente humana são usados para descrever o céu, e os mais terríveis para descrever o inferno. Os meus 2 capítulos preferidos descrevem santos ao redor do trono de Deus cantando um cântico novo. Isto é lindo. Ao mesmo tempo, há pecadores saudando o Cordeiro que está no trono, mas eles o estão saudando lá do inferno e não do céu. Isso é impressionante. Deus iniciou seu diálogo com o homem no livro de Gênesis, capítulo 3, com a pergunta: onde está você? Onde você está nesse momento? Deus nos ama e começa seu diálogo conosco perguntando: onde está você? Um dia estaremos num lugar para sempre. Seremos santos cantando um novo cântico ao redor do trono de Deus no céu, ou seremos pecadores saudando o Cordeiro lá do inferno. Estaremos num desses 2 lugares. E como Deus nos ama tanto, Ele pergunta hoje, onde está você? Porque onde você está hoje determinará onde você estará na eternidade. Determinará onde você estará saudando o Cordeiro. Se do céu, junto com ele, ou se do inferno. Assim como foi com o homem rico na parábola do homem rico e Lázaro, nossa posição também será irrevogável. Uma vez que você estiver lá, não poderá passar para o outro lado. O importante é que hoje você pode escolher aonde vai passar a eternidade. E agora chegamos à chave número 10. O livro do Apocalipse possui 2 histórias contadas simultaneamente, uma no céu e outra na terra. Hoje sabemos que nossa mente é capaz de pensar mais rápido do que falamos. Uma pessoa rápida fala cerca de 100 palavras por minuto, mas nossas mentes podem processar entre 300 a 400 palavras por minuto. Por isso, quando ouvimos uma palestra, ficamos facilmente entediados. Nossa mente é capaz de acompanhar a projeção de 18 slides diferentes ao mesmo tempo,
porque sua mente processa as informações muito rapidamente. Pense no livro do Apocalipse como uma literatura multimídia, em que temos simultaneamente uma história no céu, nos capítulos 4, 5, 19, 20, 21 e 22, e ao mesmo tempo uma história na terra, nos capítulos 6, 8, 9, 19 e 20. Os capítulos 19 e 20 falam da terra e do céu. Eles se dividem ao meio. A chave número 11 é nunca esquecer que algumas informações extras ajudam na compreensão do tema principal das duas histórias, mas estas informações não estão em ordem cronológica. A chave número 12 é o livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus Cristo. Por isso, assim como procuramos Jesus no Evangelho de João e até no Velho Testamento, procure por Jesus Cristo também no livro do Apocalipse. Os evangelhos revelam o Cristo sofredor. As epístolas revelam o Salvador como cabeça da sua igreja, comprada por ele com seu próprio sangue. Mas o Cristo do Apocalipse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No segundo advento de Cristo, eles não vão puxar sua barba, nem lhe colocarão uma coroa de espinhos. Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Procure por esta revelação de Cristo Jesus. Veja o Cristo revelado como o absoluto Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A chave número 13 é observar que João foi informado que receberia uma revelação que ele deveria transmitir. A chave 14 é perceber que é possível compreender esse livro. A chave número 15 é comparar esse livro e todas suas passagens escatológicas, referentes aos últimos acontecimentos, com outras passagens da Bíblia. Agora quero agradecer de coração a você que participou desse estudo do Velho Testamento e agora terminando o estudo do Novo Testamento. Mas Encontro com a Palavra vai continuar. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.